Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. I've seen both the military and the boys brutalize people. I've seen them do things that are inhumane, so they don't care. They talk to people anyhow, treat people anyhow, It's unfortunate that we have people who are interested in feeding only themselves rather than the community. And this is where we're suffering. O padre Roland Harry está nos Camarões, em África, país que galgou nos últimos dias para as primeiras páginas dos jornais após o rapto de 9 pessoas, 5 padres, uma irmã e 3 leigos, todos na diocese de Mamfe, e também da destruição de uma igreja que ficou em ruínas, completamente queimada. Para se perceber o que significam estes ataques, importa dizer, e daqui a pouco vamos, claro, desenvolver esta questão, importa dizer que há um conflito grave neste país, estamos a falar dos Camarões, com uma região onde predomina a população que fala a língua inglesa e que deseja a independência. Este é, digamos assim, o pano de fundo para se compreender os ataques, os raptos das pessoas, as escolas fechadas, um ambiente quase de guerra civil. E é neste contexto muito especial que vamos encontrar então este padre, Roland Harry, que desenvolve um projeto notável junto das crianças e dos jovens. Ele aposta na educação para se combater o ódio e a violência. E a Fundação AIS aposta nele. O projeto do padre Roland é apoiado pela ajuda à Igreja que sofre. E este vai ser um dos temas em análise no programa de hoje com a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Mas este não vai ser o único tema, o único país de que vamos falar no programa de hoje. Nós vamos ter notícias da França, da Nigéria, do Paquistão, de Moçambique e também aqui de Portugal. E como traço comum a todas estas notícias, iremos falar, claro, sobre a temática da perseguição aos cristãos, da Igreja perseguida e também do trabalho da Fundação AIS, o trabalho que a Fundação vai desenvolvendo no apoio às comunidades cristãs em tantos países do mundo. E vamos começar pela França. Pela França, de onde nos chega a notícia de que um tribunal ordenou a retirada do espaço público, isto na cidade de Sables-d'Olonne, de uma estátua, de uma imagem de São Miguel Arcanjo. E isto, Catarina, apesar da oposição da população local. O que é que aconteceu? Bom, Paulo, o que aconteceu foi que o Tribunal Administrativo de Nantes confirmou agora a decisão judicial tomada já em dezembro do ano passado e que obrigava à retirada da imagem do Arcanjo São Miguel do espaço público. Importa aqui dizer que tinha havido uma queixa às autoridades pedindo para que esta imagem do Arcanjo fosse retirada do espaço público por se tratar de um símbolo religioso, o que contraria uma lei existente em França, que é a lei da laicidade. Exatamente, portanto, houve uma queixa por parte de uma associação e na altura o Tribunal decidiu, portanto em dezembro do ano passado, o Tribunal decidiu que esta imagem do Arcanjo tinha mesmo de ser retirada do espaço público. Entretanto, a autarquia apresentou um recurso e agora tivemos, portanto, a confirmação desta decisão judicial tomada em dezembro do ano passado. Acontece que a população de Sables-d'Olonne já se manifestou contra esta decisão, tendo havido até um referendo organizado pela autarquia e cujo resultado foi mesmo demolidor. Foi demolidor mesmo, Paulo, porque cerca de 94,5% das pessoas que participaram neste referendo, nesta votação, portanto um referendo que foi promovido pela autarquia local, querem que esta imagem permaneça exatamente onde está. No entanto, o entendimento do tribunal não é esse e, portanto, a imagem terá de ser retirada. Já agora, é importante também dizer que São Miguel é o padroeiro de França e que a imagem, esta estátua em causa,
pertencia a um antigo colégio católico e está desde há cerca de 3 anos colocada junto à igreja de Sables d'Olonne. Esta não é, no entanto, Catarina, o primeiro caso, este não é, aliás, o primeiro caso do género ocorrido em França com imagens ou símbolos religiosos. Pois não, Paulo, infelizmente, e vem-nos aqui à memória já um caso de 2017 em que uma estátua de São João Paulo II, também existente numa praça em Boermel, numa pequena vila da Bretanha, com cerca de 10.000 habitantes, e que o Tribunal também, na altura, mandou retirar do local, da via pública. E também, nessa altura, houve uma consulta popular, uma petição, que reuniu mais de 10.000 assinaturas para que a estátua permanecesse exatamente no local onde estava. Mas não ficou. Não, porque apesar da petição e apesar desta vontade da população local, a verdade é que as autoridades francesas decidiram que esta imagem teria que ser retirada do espaço local, também invocando a lei da laicidade, e acabaram por ser inflexíveis e obrigaram de facto à retirada desta imagem de São João Paulo II do espaço público, e que foi colocado num jardim privado já em junho de 2018. Obrigado, Catarina. Regressando agora para os dias de hoje e à polémica de que estávamos a falar, relacionada, portanto, com a estátua de São Miguel Arcanjo, é preciso dizer que este caso ganhou mesmo alguma projeção pública em França, com reportagens na imprensa e também nas rádios e nas televisões, como foi o caso do canal France 3, um canal público da televisão francesa. Sa silhouette s'affiche dans toute la ville. Une statue religieuse comme une provocation contre tous ceux qui aimeraient lui voir quitter l'espace public. En guise de vœux municipaux, c'est un début de campagne pour une concertation locale. Ça me surprend que des gens se bataillent pour une statue alors que c'est juste une statue, quoi. Enfin, il n'y a rien de spécial. Pour moi, c'est une œuvre d'art et je trouve qu'elle est très jolie et que ça ne me choque absolument pas qu'elle se trouve sur le parvis de l'église. À l'origine, elle n'était pas sur le parvis mais dans la cour d'une école privée détruite pour les besoins d'un promoteur immobilier. Il y a 2 ans, c'est la mairie qui l'avait placée là et même fait bénir par un prêtre lors de son inauguration. Suite à une plainte, le tribunal de Nantes a rendu son jugement en décembre dernier. La ville doit déplacer cette statue qui ne respecte pas la loi sur la laïcité. Nous sommes dans une République française qui comprend le département de la Vendée, et donc les lois de la République française doivent s'appliquer dans le département de la Vendée et dont les Sables d'Olonne. C'est tout. Il n'y a pas à chercher. Qu'on ne soit pas d'accord est une chose, mais il y a des recours possibles qui sont les recours juridiques. La ville dit avoir fait appel mais souhaite quand même organiser son vote, même s'il n'aura pas de valeur juridique. C'est un moyen pour les Sablais de définir eux-mêmes l'avenir de la statue et ne pas laisser les médias, ne pas laisser les hommes politiques, les groupes de pression X ou Y s'approprier un sujet qui est sablais. Quitte à nourrir la polémique au niveau national, le candidat d'extrême droite Éric Zemmour a annoncé un déplacement samedi dans la commune aux côtés de Philippe de Villiers pour sauver Saint-Michel. De França, onde as autoridades se preocupam com a presença no espaço público de estátuas como a de São Miguel Arcanjo, vamos agora dar um salto no globo, vamos até a África, vamos até à Nigéria, onde ocorre um outro tipo de perseguição, que é muito mais cruel, muito mais violenta, com ataques às comunidades cristãs por parte de grupos armados, com sequestros de pessoas, destruição de casas, enfim, um ambiente de terror. E a Igreja tem denunciado permanentemente, Catarina, este estado de coisas. Sim, ainda recentemente o arcebispo de Auvergne, Dom Lúcio Zugorgi, dizia na sessão de abertura da Assembleia Plenária dos Bispos que a Nigéria é um país que está a sangrar,
tem denunciado não só a violência, que tem afetado com particular incidência as comunidades cristãs, como referiu mesmo algumas das causas que ajudam a explicar esta violência, esta situação, em que falou de uma economia que está em colapso, com uma inflação muito alta e que está a conduzir a população para uma pobreza muito, muito grande. Isso ajuda a compreender, de certa forma, a situação de extrema vulnerabilidade em que se encontram as comunidades cristãs. Precisamente, Paulo. Portanto, a Fundação AIS tem denunciado estes inúmeros casos de violência contra os cristãos, com raptos de pessoas, com ataques a igrejas, a paróquias. Mas, além de denunciar tudo isto, Paulo, a Fundação AIS também tem pedido ao mundo que olhe com atenção para esta situação, para o que se está a passar na Nigéria, porque é tudo demasiado grave para se fingir que não se passa nada neste país de África. Tal como a Fundação AIS, também o Papa Francisco tem erguido a sua voz a denunciar os ataques contra os cristãos, como aconteceu, por exemplo, no domingo de Páscoa deste ano, quando uma igreja, então em Ondo, foi atacada por homens armados que dispararam contra os fiéis, provocando um verdadeiro massacre. Morreram nesse dia, nesse domingo, recorde-se, cerca de meia centena de pessoas. Eram todos cristãos. Pope Francis expressed his sorrow for the victims of the massacre in Nigeria on Pentecost Sunday. During the celebration in a church in Ondo, men armed with rifles opened fire on the faithful, leaving at least 50 dead, including many children. The mass shooting was in the Catholic Church of St. Francis Xavier of Owo, located in an area that, until now, had been considered one of the most peaceful in the region. In a virtual meeting organized by Aid to the Church in Need, just days before the attack, Archbishop Matthew Menoso of Kaduna stressed the danger of the growing strength of the terrorist groups in the country. In the last 4 years or so, it has taken a new dimension because they have acquired weapons, and therefore they have the ability to destroy massively, and therefore destroying villages, dispossessing them of their properties, killing people, making so many people refugees. The country's president has condemned the act, but the identity of the assailants is still unknown. De um país onde os cristãos vivem assombrados pela violência, vamos a um outro país, agora no outro continente, onde persistem as consequências dramáticas de uma monção que trouxe chuvas intensas e as piores cheias da sua história. Estou a falar do Paquistão. E se as consequências das inundações afetam todas as pessoas, também aqui neste caso particular, os cristãos estão, como que podemos dizer, mais afetados, porque eles estão numa situação particularmente difícil, porque são uma comunidade muito pequena, muito pobre, e que não tem meios para acudir a todos aqueles que ficaram em situação mais vulnerável. E são muitos. São muitos mesmo, Paulo, porque, e só para dar uma ideia da dimensão desta tragédia, desta catástrofe, fala-se que mais de 33 milhões de pessoas, ou seja, 1 em cada 7 paquistaneses, sofreu ou foi afetado de alguma forma por estas inundações, que já foram classificadas, como Paulo disse, como as piores de toda a história do Paquistão. Esses números que ajudam a descrever o estado em que se encontra o país são reveladores quando nos olhamos com mais pormenor. É que são mais de 1.500 mortos, quase 2 milhões de habitações destruídas ou pelo menos seriamente danificadas, tal como 7.000 quilómetros de estradas ou, por exemplo, 246 pontes. Mas isto é apenas, apesar de toda esta dimensão, isto é apenas uma parte do problema. Sim, e importa dizer claramente aos nossos telespectadores, Paulo, que agora que os níveis das águas começam muito lentamente a baixar, as autoridades estão-se a deparar com outras emergências, nomeadamente com o combate à fome, mas também às epidemias que começam a surgir. E a Igreja Católica está, de facto, na linha da frente desse combate. Isso mesmo foi transmitido num encontro promovido pela Fundação AIS Internacional e que reuniu 3 bispos, os responsáveis pelas dioceses de Karachi, Hyderabad e de
quieta. Sim, os 3 bispos fizeram um diagnóstico da situação e falam mesmo que estamos perante uma catástrofe humanitária se nada for feito com muita urgência, nomeadamente ao nível da saúde, porque neste momento o dengue e a cólera estão a espalhar-se e os hospitais, por outro lado, neste momento também não têm capacidade para receber mais pessoas porque estão completamente sobrecarregados. Face a esta situação de calamidade, a Fundação AES avançou com projetos de ajuda humanitária de emergência, visando apoiar as dioceses que estão, claro, em maiores dificuldades. Sim, estamos a acompanhar de facto a evolução diariamente no terreno, não é? Portanto, a evolução da situação no terreno, de forma a que a nossa ajuda seja adaptada constantemente às necessidades que vão surgindo e, portanto, isto com a ajuda dos nossos parceiros no terreno e, por exemplo, a Diocese de Hyderabad foi aprovado já um apoio que passa, por exemplo, pela ajuda a cerca de 5.000 famílias com cabazes alimentares para um mês, mas também ajuda em dinheiro para aquelas pessoas que estão em situações mais vulneráveis, abrigos temporários, unidades de saúde móveis, que também estão junto às populações que ficaram desalojadas, mas também estamos a entregar, por exemplo, artigos básicos, essenciais, por exemplo, como as redes mosquiteiras e os repelentes. Mas para além dessa ajuda mais imediata, há também projetos, digamos assim, mais de médio ou de longo prazo? Sim, claro, e nem podia ser de outra forma, Paulo, porque a Fundação AES está de facto empenhada na reparação das igrejas e de outras infraestruturas comunitárias que ficaram danificadas ou destruídas com estas inundações e que precisam, sem dúvida, de estar de novo operacionais, de estarem disponíveis para que a comunidade as possa usar, até porque muitas vezes estas unidades são necessárias para o acolhimento das próprias vítimas destas inundações. Há pouco dissemos que se estas cheias afetaram todo o país, toda a população, as suas consequências foram absolutamente devastadoras para os mais pobres, os que já viviam miseravelmente. Nós vamos agora recuperar uma parte de um documentário que, aliás, já foi exibido aqui no nosso programa, salvo erro, no princípio do verão. Pouco antes, aliás, das cheias diluvianas terem começado a cair. O padre David Anos é responsável por uma paróquia, a paróquia de São João Paulo II, em Rawalpindi. Por lá já faltava tudo antes das inundações. Imagine-se como estarão agora estas populações, já de si tão pobres e tão marginalizadas. This is actually called a slum area. It's very low, new population is growing. People are living in a very poor situation. There's no gas, there is no sewerage system, and there is no drainage, anything, and there's no clean water as well. Women mostly are working in the offices, some are in the houses of the rich people. You see so many people collecting the rubbish. Some of the Christians are collecting all the useless things and selling it. In order to survive, they are doing a lot effort. This is a very low area outside of the highway. There's a Rawalpindi area, which is higher than this area. So sometimes all the water and all that rainy water also comes to passes from this area. So there is a big sewerage draining passing in the middle of this area of this colony. So all the water goes there, but passes from their houses and the streets of the people. Sometimes they are affected by their rainy water. Water enter in their houses. Because there is no clean water, so there are a lot of mosquitoes. I have visited so many families that they are suffering because of this dengue virus.
E agora vamos até Moçambique, onde se fazem sentir ainda os ecos do brutal ataque terrorista à missão católica de Chipene, que foi no dia 6 de setembro, em que, recorde-se, uma religiosa italiana de 83 anos de idade, Maria de Coppi, foi assassinada a tiro. Desde então, toda a província de Nampula está, podemos dizê-lo, em sobressalto, e é cada vez maior o número de pessoas que abandonam as suas aldeias e vilas procurando segurança, especialmente nas grandes cidades. O padre Orlando Fausto, que até ao passado mês de janeiro era o responsável pela Caritas Diocesana de Nampula, fala-nos disto numa mensagem escrita, enviada para a Fundação AIS aqui em Lisboa. Sim, Paulo, sem dúvida. É uma mensagem que revela uma situação preocupante, com as populações em fuga, aldeias abandonadas, e em que o padre Orlando fala mesmo no receio de que a Igreja Católica se tenha tornado um dos alvos principais destes terroristas que estão a atuar em Moçambique, terroristas, como sabemos, juram ou que reclamam pertencer ao Daesh, ao autoproclamado Estado Islâmico. Na mensagem, o padre Orlando Fausto fala em populações que fogem e que têm apenas como objetivo salvar as próprias vidas. O sacerdote, que atualmente está na paróquia de Morropula, afirma que estes novos deslocados são um desafio acrescido para as entidades responsáveis pelo apoio humanitário, nomeadamente, claro, a Igreja Católica, e fala nas necessidades mais urgentes, Catarina, para estes novos deslocados. Sim, estamos perante o agravamento da situação de crise humanitária em Moçambique, portanto há mais pessoas que fogem, há mais urgências e é necessário, sem dúvida, dar uma resposta rápida a todas estas necessidades da população. O sacerdote diz-nos mesmo que entre as maiores necessidades estão, sem dúvida, a questão da alimentação das populações, portanto não nos podemos esquecer que são populações muito pobres que estão a fugir, mas também fala, por exemplo, da entrega de utensílios domésticos básicos para poderem fazer a sua alimentação, de abrigos e também de instrumentos para o trabalho no campo. As declarações deste sacerdote ajudam a compreender este ambiente de sobressalto que o bispo de Pemba descrevia na semana passada em entrevista à Fundação AIS e que começámos, aliás, a escutar aqui no nosso programa. Dom António Juliace, que esteve de passagem por Lisboa, falou dos mais recentes ataques terroristas e disse-nos algo de facto de muito importante, que muitos dos jovens que estão a lançar estes ataques, muitos dos terroristas, são moçambicanos. E é preciso perceber as razões que os levam a seguir caminhos tão perigosos de radicalização. Vamos ver, vamos escutar então essas declarações tão importantes do bispo de Pemba, Dom António Juliace. As pessoas do norte de Moçambique todas já se sentem inseguras. Em cada lugar ninguém pode dizer que está seguro. O sentimento, estou a falar do sentimento de insegurança. Agora, se estão efetivamente seguros ou inseguros, isto quem pode responder é quem tem a autoridade de, portanto, oferecer essa segurança às populações. Mas ao nível de sentimento, isto sim, ninguém espera nada. E se ouvir que há alguma aproximação dos terroristas, ninguém para, arruma a sua trouxa, a sua bagagem e começa a caminhar e para encontrar algum lugar seguro, pelo menos distante de onde eles têm nessa altura alguma movimentação. Então, portanto, as pessoas agem por si, não esperam que venha alguém que diga agora saiam daqui, porque ninguém chega para lhes dizer. E ninguém vai esperar pela morte e sobretudo o tipo de morte desse tipo de violência que eles estão a praticar. Portanto, mas também compreendemos, por outro lado, que o território é muito grande e o número de soldados que estão ainda é reduzido.
o governo terá de mobilizar mais forças para poderem estar próximo das populações, a guarnecer aldeias, localidades e lugares de grande interesse. E provavelmente fechar as vias por onde podem ter as movimentações. E isto ainda precisa de investimento no campo militar. Não sei, nós não temos alguma indicação clara de quantos estão sendo treinados e quais são as necessidades em termos de investimento para Moçambique ter tropa suficiente que garanta alguma proteção para este povo. Mas como nós, os bispos e também alguns da sociedade civil, temos estado a falar que a solução militar não há de ser a única, porque estes jovens são moçambicanos, a maioria deles, uns poucos podem ter terroristas, portanto, de fora, sim, mas a boa parte destes terroristas são jovens moçambicanos, saem das aldeias, conhecem essas aldeias e fazem estratégias, portanto, muito locais, por terem o domínio dessas aldeias. Facilmente eles se escondem e vigiam também o movimento das forças de defesa de Moçambique e vão agindo quando os outros estão distantes. Aproveitam quando já estão desguarnecidos, eles fazem ação, e quando já aparecem as forças, eles já também não estão aí. De África, de Moçambique, neste caso, vamos agora até à China, na Ásia, ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação. Desde esta região que é tão especial, onde se reza e fala ainda em português, um olhar também sempre muito especial sobre a vida da Igreja. E hoje ele vai falar-nos de um tema sensível, o julgamento do Cardeal Zen de Hong Kong. O cardeal Joseph Zen apresentou-se na passada terça-feira às autoridades de Hong Kong, nomeadamente às autoridades judiciais, isto é, aos tribunais da ex-colónia britânica, a fim de ser julgado pelos crimes de que está indiciado desde o início deste ano. O cardeal Dom Joseph Zen é acusado de ter apoiado os manifestantes que em 2019 ocuparam o centro de Hong Kong, pedindo que o governo de Hong Kong abrisse mais a região administrativa especial à democracia, à eleição direta do chefe do executivo e também à eleição direta de todos os membros da Assembleia Legislativa, isto é, do Parlamento de Hong Kong. Pedindo também para que Hong Kong não fizesse aprovar qualquer lei que acusasse qualquer cidadão de Hong Kong de estar a querer que Hong Kong se tornasse independente da República Popular da China. Acontece que o cardeal Zen está indiciado de fazer parte de uma organização que financiou estes movimentos e com isto está acusado de também ele querer assim contribuir para uma maior tensão entre as autoridades de Hong Kong, ou entre a sociedade de Hong Kong e a China continental, o governo de Pequim. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte, nós vamos conhecer o trabalho, as preocupações e a missão do sacerdote que escutámos logo no arranque desta emissão, o padre Roland, que está nos Camarões. Mas vamos ainda falar de várias coisas da Fundação AIS aqui em Portugal, da campanha de apoio às crianças no Líbano, para que elas possam regressar à escola. Vamos falar também da grande jornada de oração das nossas crianças. 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz, que vai ser já dia 18 de outubro, e vamos falar também
da peregrinação a Fátima, que reuniu mais de 100 de benfeitores e amigos da AIS aqui em Portugal. Muitos temas, muitas histórias para a segunda parte do nosso programa. Nós voltamos depois de um breve intervalo. Até já! Перше, що були чути вибухи, почали до нас їхати перші біженці. Більшість матері з дітьми. Після початку війни сиділи вдома, спали в ванні, коли стало небезпечно, ми виїхали з дітками сюди. Перших днів війни якось світ змінився в Україні, і ми всі змінилися. В житті, яке змінилося, мусила працювати також і церква. Ми мусили заклити також і нашу католицьку школу, і семінарії. Ці місця ми постаралися також прийняти біженців. Хтось загубив своїх рідних, хтось був зґвалтований. Ми мали йому їх якось підтримати, зрозуміти і дати то відчуття, що ми разом. Дуже вдячна Богу, що ми попали сюди, і що зараз ми в безпеці, і о нас заботяться. Дуже вдячна. Это российский танк, это украинский. Вот российский, а Россия вот так даже. Вот все, нет России, улетела Россия. Типа. Пыль полная стала. А я буду рисовать растения. Прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь. У нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти нам в магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали в ту машину залазить. Нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило. Мы в Запорожье на Львовском поезде, мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, очень спасибо им большое директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы. Olá de novo,
está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui em Portugal. Eu sou o Paulo Aido e comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS aqui em Portugal. No início do programa nós escutámos um sacerdote, o Padre Roland, que desenvolve um projeto notável junto das crianças e dos jovens nos Camarões, país que atravessa uma onda de violência e de destruição que afeta tudo e todos e que está a atingir também a própria Igreja. Nós já vamos focar a nossa atenção neste tema, mas antes importa destacar 3 questões relacionadas diretamente com a Fundação AIS aqui em Portugal. A campanha de apoio às crianças no Líbano, a peregrinação a Fátima, que juntou mais de uma centena de benfeitores e amigos da AIS, e também a jornada de oração. 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz, que vai ter lugar já no próximo dia 18 de outubro. Começa a pôr esta data na sua agenda. Bom, mas vamos começar pelo Líbano, para recordar a campanha em curso. Uma campanha de solidariedade que tem como objetivo ajudar a que cerca de 22 mil crianças, Catarina, possam regressar à escola. Exatamente, Paulo. De facto, Portugal, a AIS em Portugal, decidiu avançar com uma campanha de apoio a cerca de 22 mil crianças no Líbano, que frequentam as 89 escolas das Irmãs Maronitas da Sagrada Família. Portanto, estas irmãs pediram-nos ajuda concreta porque a situação económica no país, como sabemos e como temos falado tantas vezes aqui no nosso programa, é dramática e por isso neste momento a maioria das famílias está num estado de pobreza extrema e que não tem capacidade para comprar os artigos essenciais para o início do ano escolar. E a campanha procura dar um cabaz escolar a cada uma dessas 22 mil crianças. Sim, é o que as irmãs nos pedem, Paulo. Portanto, elas pedem-nos ajuda para que cada criança possa começar o ano letivo com um cabaz escolar básico, nomeadamente com lápis, esferográficas, cadernos, borracha, enfim, tudo o que é básico para começar, mas também em cada uma destes cabazes irá uma Bíblia. É apenas uma pequena ajuda que estamos a dar às famílias, mas é de facto muito importante. É um sinal muito importante que estamos a dar às famílias do Líbano, porque sem estes cabazes escolares, de facto, as crianças não podem começar as suas aulas, o seu ano escolar, e isso seria ainda mais dramático para as famílias cristãs que estão a viver no Líbano. Quem desejar colaborar de alguma forma com esta campanha, Catarina, precisa de fazer o quê? É muito simples, Paulo. Basta entrar em contacto connosco pelo nosso telefone que está neste momento a passar em rodapé ou então visitar o nosso site, onde também estará toda a informação e dizer que quer efetivamente ajudar uma destas crianças, uma destas 22 mil crianças no Líbano que querem, que precisam da nossa ajuda, e todas as formas de nos enviar esse seu apoio são possíveis. É preciso que de facto cada um de nós apoie uma destas crianças a recomeçar agora o novo ano escolar e desde já agradeço a todos a vossa generosidade e o apoio às famílias no Líbano. Continuando a falar de crianças e continuando também a falar da Fundação AIS, nós vamos agora lembrar a todos os nossos telespectadores de que é já no próximo dia 18 de outubro que vamos ter mais uma edição da grande jornada de oração. 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz. É verdade, Paulo, e começa já a ser um clássico na Igreja, na vida da Igreja. Portanto, é já no próximo dia 18 de outubro em que milhares de crianças em todo o mundo estarão juntas a rezar o terço pela paz. É uma iniciativa da Fundação AIS que decorre a nível internacional, portanto, todos os 23 secretariados da AIS espalhados no mundo estão envolvidos nesta iniciativa e o objetivo, de facto, é que cada vez mais crianças, mais grupos se juntem a esta grande jornada de oração pela paz no mundo e é uma iniciativa da Fundação AIS que está de ano para ano também a ganhar uma maior dimensão. E o próprio Papa Francisco tem ajudado na mobilização das crianças para esta iniciativa desta fundação que é pontifícia. Bom, e entre todos os lugares onde as crianças vão rezar o terço, o Santuário de Fátima, aqui em Portugal, tem ganho, claro, um relevo muito especial, ou não se tratasse ele do altar do mundo. Esta é uma iniciativa da Fundação AIS, já sabemos. Aqueles que quiserem participar, e estamos a falar de famílias, de grupos de catequese, de paróquias, de movimentos, bom,
todos aqueles que quiserem participar, o que é que devem fazer, Catarina? Bom, Paulo, devem contactar connosco, mas no nosso site, que também está neste momento a passar em rodapé, está toda a informação disponível. Temos disponíveis todos os materiais necessários para que possam, no dia 18, organizar esta jornada de oração com as crianças. Portanto, basta descarregar todos os materiais que estão disponíveis online. E o importante também é entrar em contacto connosco e dizer quantas pessoas, quantas crianças estarão neste dia na paróquia, na catequese, na escola, na família, quantas pessoas estarão a rezar para que, de facto, consigamos atingir este 1 milhão de crianças a rezar o terço pela paz no mundo. Bom, resta dizer que todos estes materiais de apoio estão disponíveis online, como aliás a Catarina acabou de dizer. E como ela também acabou de dizer, o objetivo desta iniciativa é muito simples, ter 1 milhão de crianças a rezar o terço, porque isso pode mesmo mudar o mundo. Deus é o nosso Pai. Todos nós somos seus filhos. Ele amou tanto o mundo que nos deu o seu único filho, Jesus. Ele escolheu Maria para ser sua e também nossa mãe. Ele une-nos como filhos de Deus numa só família. Mãe Maria, ensina-nos a guardar as palavras de Jesus nos nossos corações e a amar a Deus e uns aos outros. Vamos rezar o terço com os nossos filhos, para estarmos unidos no amor de Deus, para podermos ter paz. No dia 18 de outubro, milhões de crianças em todo o mundo unir-se-ão rezando o terço pela paz. Convidamo-lo e às crianças na sua família, escola, paróquia, grupo de oração, onde quer que se encontre, a participar nesta campanha mundial de oração da Fundação AES. 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz e unidade. Rezando juntos, podemos trazer a paz ao mundo. Para mais informações e material para descarregar, visite o nosso site em fundação-ais.pt. Vamos rezar o terço juntos. Queremos a paz. Como referi há pouco, realizou-se no domingo 18 de setembro em Fátima também mais um encontro de benfeitores e amigos da Fundação AES em Portugal. Um encontro que ficou marcado pela renovação da consagração da ajuda à Igreja que sofre a Nossa Senhora de Fátima. Lembrando, aliás, o gesto realizado em setembro de 1967 pelo padre Werenfried van Straten. Foi, Catarina, mais um momento muito especial. Sem dúvida, Paulo, que foi um dia muito especial porque representou este reencontro com os nossos benfeitores após esta ausência forçada pela pandemia. E como eu disse na altura em Fátima, Paulo, de facto, não posso deixar de testemunhar, de agradecer todo o carinho, toda a generosidade, toda a preocupação que cada um dos nossos benfeitores tem com cada um de nós que trabalha na Fundação AES e sem dúvida são estas pessoas, são estes homens, estas mulheres que estiveram connosco em Fátima e tantos como eles que não tiveram a oportunidade de estar connosco em Fátima, que de facto são a alma da nossa instituição, porque sem eles nada disto seria possível e por isso aproveito também aqui para agradecer toda a generosidade dos nossos benfeitores que ao longo dos anos têm permitido de facto que a instituição cresça aqui em Portugal e que possamos também ser mais generosos, ter mais presentes em todo o mundo onde a Igreja sofre, onde a Igreja é perseguida. O encontro ficou marcado também pela exibição de um pequeno vídeo com testemunhos de figuras de relevo do país e da Igreja em Portugal. Testemunhos de apreço pelo trabalho, pela missão que a Fundação AES desenvolve todos os dias na defesa não só da liberdade religiosa, mas também na defesa das comunidades cristãs perseguidas, dos que passam por necessidades, dos que nos pedem ajuda até para sobreviver no dia-a-dia. Hoje vamos começar a rever esses testemunhos que dizem tanto sobre o nosso trabalho. É o caso do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, de Dom José Ornelas, o Bispo de Leiria Fátima e atual Presidente da Conferência Episcopal, e também de Dom Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de Lisboa.
Sexta-feira, 13 de outubro de 1995. A Fundação AIS começava as suas atividades em Portugal, colocando Lisboa no centro de uma das mais importantes instituições de caridade da Igreja Católica. Hoje, a Fundação AIS é uma presença real, constante e querida de milhares de portugueses que todos os dias expressam a sua solidariedade para com os cristãos perseguidos, para com a Igreja que sofre em tantos lugares do mundo. Ao longo destes anos, têm sido muitas as manifestações de afeto e de carinho recebidas pela AIS em Portugal. Os aniversários são sempre uma oportunidade para se dizer o quanto as pessoas e as instituições são estimadas. Ao longo destes anos, a AIS recebeu de dirigentes da Igreja e da vida pública do nosso país sinais de afeto que nos orgulhamos muito. São mais do que palavras simpáticas. São o reconhecimento da importância do trabalho de quem tem como missão ajudar os cristãos perseguidos, lutar pela liberdade religiosa e ajudar a Igreja onde quer que ela passe por necessidades. Fica aqui, portanto, a minha palavra de gratidão, que tem um toque pessoal, mas é sobretudo institucional. Em nome da República Portuguesa, agradecer a uma instituição que, de forma desinteressada, tem contribuído para aprofundar a democracia em todos os seus sentidos em Portugal. Por isso, também a gratidão a este trabalho da ajuda da Igreja que sofre e os meus melhores votos para que continue assim a despertar-nos no sentido do que é mais preciso, onde há sofrimento, devemos estar também. Obrigado, benfeitores da Fundação AIS, por estarem sempre disponíveis a ajudar. Que Deus vos recompense e vos abençoe sempre. Bem-ajam. E chegamos então ao último tema do programa de hoje, a história do Padre Roland, que escutámos logo no arranque desta emissão. Mas antes, é preciso compreender por que razão vamos falar dos Camarões. É que neste país de África têm-se sucedido episódios de ataques de grupos terroristas ligados principalmente ao Boko Haram, mas também de grupos armados que lutam pela independência de parte do país e que não têm olhado a meios para prosseguir com os seus fins, a ponto de raptarem pessoas, até padres e irmãs, e de atacarem igrejas, como aliás aconteceu agora há alguns dias. É verdade, Paulo. Portanto, na sexta-feira, dia 16 de setembro, foram raptados 5 sacerdotes, uma religiosa e 3 leigos, todos eles na diocese de Mamfe. Portanto, e além deste rapto destas 9 pessoas, e num claro sinal de ataque à comunidade cristã, foi também queimada a igreja de Santa Maria de Nchang. Num comunicado enviado para a Fundação AIS Internacional, os bispos da província eclesial de Bamenda afirmam-se chocados com toda esta violência e falam de uma vaga de perseguição e de haver mensagens ameaçadoras contra a Igreja. Sim, os bispos dos Camarões salientam que estes ataques não visam apenas a Igreja Católica, uma vez que tem havido ataques também à Igreja Presbiteriana e Batista, e também dizem que já basta de violência, que é preciso de facto colocar um ponto final nesta violência que está a alastrar nos Camarões. Nesta situação, que é o mesmo que dizer nesta luta pela independência de parte do país. Precisamente, Paulo. Portanto, este país da África está envolvido num conflito que é conhecido como a crise anglófona, que nasceu da vontade separatista das regiões onde predomina a língua inglesa, que estão situadas predominantemente na zona nordeste e sudoeste do país. E este conflito acabou por ganhar terreno já em 2016 e até agora já causou milhares de mortos e cerca de 500 mil de deslocados. Já iremos falar nas consequências dessa violência para as crianças e os jovens, mas antes importa sublinhar que, além do rapto dos 9 cristãos, de que já falámos, houve também o ataque a uma igreja que ficou completamente destruída, que foi queimada e que ficou em ruínas. A igreja de Santa Maria, na aldeia de Nchang, na diocese de Mamfe, é hoje um escombro depois do ataque na sexta-feira, dia 16 de setembro. No dia seguinte, o bispo Dom Abangalo foi lá. O vídeo tem menos de 2 minutos, é quase todo ele sem som, mas é, Catarina, muito expressivo. Sim, sem dúvida. Portanto,
vê-se o bispo e por vezes vê-se outro sacerdote. Durante quase todo o tempo o telemóvel está a captar as imagens, segue apenas o bispo, e como o Paulo sublinhou, de facto não há palavras, mas também não são necessárias palavras neste caso. Portanto, a destruição é tanta que mal se percebe que aquele edifício que está em ruínas foi uma igreja. Portanto, o templo sucumbiu ao calor das chamas, as madeiras calcinaram, as paredes estão escurecidas, aqui e ali ainda se nota algum fumo. Portanto, a igreja de Santa Maria, na aldeia de Nchang, na diocese de Manf, é hoje, sem dúvida, um escombro depois do ataque violento por homens armados na sexta-feira, dia 16 de setembro. Há pouco dissemos que as crianças e os jovens em particular tornaram-se vítimas desta violência e que muitos estão profundamente traumatizados. A maioria das escolas da região anglófona dos Camarões estão fechadas há vários anos e as crianças são deixadas muitas vezes à sua própria sorte e vários adolescentes juntaram-se mesmo aos grupos rebeldes armados. Bom, a longo prazo, a falha na educação escolar irá resultar em mais pessoas mergulhadas na pobreza e provavelmente também na violência. Bom, perante todo este cenário, a Igreja lançou um projeto que procura dar algumas respostas aos anseios da juventude local. Sim, e portanto a Diocese de Manf, que está situada precisamente nesta região anglófona, e que está no centro dos distúrbios desta agitação, introduziu então um programa de educação para a paz como parte da sua preocupação para com os mais jovens. Portanto, o objetivo desta iniciativa, e que está a ser apoiada diretamente pela Fundação AIS, é de facto promover a cultura de uma não violência. E isso leva-nos agora então ao encontro do Padre Roland, que escutamos logo no arranque do programa de hoje. Sim, porque o Padre Roland, que é o grande dinamizador desta iniciativa e que tem, e voltamos a dizer, o apoio da Fundação AIS, portanto, ainda em julho, este sacerdote dizia-nos que a violência não é inevitável, que não é nunca inevitável, mas que se queremos evitar ou impedir uma espiral de violência, temos de facto nos esforçar para promover a paz, para promover a tolerância e para contrariar os incitamentos que existem ao ódio e à violência. E é isso que a Fundação AIS está a fazer nos Camarões, através do Padre Roland, apoiando neste seu projeto. Vamos focar então agora a nossa atenção no trabalho do Padre Roland, que está a desenvolver um projeto muito especial de apoio à juventude, de apoio à educação da juventude. A Catarina já o disse, este é um projeto apoiado diretamente pela Fundação AIS. Os nossos colegas da Deutsche Welle estiveram precisamente em Numba, onde este sacerdote procura todos os dias contrariar este ambiente de violência e de ódio, construindo um futuro de paz para os jovens dos Camarões. This child, all these 4 years, very experienced. He knows where to hide when there's shooting. And this day, he went and hid himself with the grandmother. These explosives, they're only waiting for this child to come out to bed, and it happened. For how long would this go on? For how long? But the truth is, like, nobody really cares. It's so painful. You cannot even express it beyond. You cannot. Beyond the physical structure, the human structure is destroyed. How does a community like this build a future with children who do not go to school? Trying to give them a light, basic
the basics of what they need in life: reading, writing, arithmetic. They have seen war, they have seen guns, they have seen people use power in a very irresponsible way. If somebody does not use their life in a profitable way, the life loses meaning itself, it loses taste. So you can do anything with it because there's no value for it. So a center like this is really a blessing. I think we're already making a difference. I've seen both the military and the boys brutalize people. I've seen them do things that are inhumane, so they don't care. They talk to people anyhow, treat people anyhow, you know. It's unfortunate that we have people who are interested in feeding only themselves rather than the community. And this is why we're suffering. Chegamos ao fim do programa de hoje, chegamos ao fim de mais uma edição de Igreja no Mundo. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Já sabe, conto consigo, sempre aí desse lado, na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.